A paz, meus irmãos, bom dia, mais um dia abençoado. Deixar o texto de Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu imagino que não é só comigo, né? Eu imagino que pode já ter acontecido com alguns de vocês que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo em algum momento, que muitas das vezes nós ficamos pensando assim, Adão e Eva, Deus falava com eles, né? Pessoalmente, Deus descia para falar com Adão todos os dias, né? Depois Deus falou com Moisés, né? Para levar o povo, tirar o povo dele do Egito, né? Então Deus falava com Moisés, né? Deus falou com Abraão também, deu uma direção para Abraão. Abraão seguiu, conseguiu uma bênção, né? Que foi ter seu filho com a idade avançada. E também conseguiu que Deus liberasse muitas bênçãos sobre a vida dele, né? E assim sucessivamente, né? Claro que eu não estou falando na ordem aqui certinha, né? Mas assim, tendo em vista que Deus falava com essas pessoas. E depois, né? Com certeza eu não vou dar conta de falar todos, mas depois Deus mandou o seu filho, né? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele andou entre nós e ele deixou o Espírito Santo, né? Após a sua morte, ressurreição, né? Ele deixou para nós o Espírito Santo Consolador, né? Também ele deixou 12 discípulos preparados, e esses 12 discípulos foi responsável por preparar mais pessoas para seguir o ministério de Jesus. E Jesus também deixou uma direção e um comando, que se nós cresse, né, verdadeiramente, nós seríamos possíveis fazer coisas grandes, até mais do que as que ele fez. Amém? Tudo isso está na Bíblia, tudo isso foi orientação de Deus para nós. Mas como nós estamos vivendo dias assim difíceis e num mundo assim completamente como se já fosse, né, o início de algumas tribulações, né? Então a gente às vezes tem algumas perguntas, né? Exemplo, a gente fala assim, Deus falou com tantos profetas, né? E aí a gente fica pensando assim, porque nós estamos numa geração de muitos falsos profetas, né? Aí você acaba pensando, né? Onde estão, né, aqueles profetas verdadeiros que o Senhor tem falado nos dias de hoje? E onde estão os discípulos, né? Porque os 12 discípulos escolhidos por Jesus, eles foram responsáveis de, vamos dizer, treinar, ensinar, né, levantar novos discípulos para continuar o ministério de Jesus até a sua volta, né? Porque Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Então, meditando nisso, né, conversando com o Senhor, Deus me mostrou essa palavra, porque essa palavra vai dizer assim que toda a terra está cheia da sua glória. Então, se nós for parar para pensar, realmente, toda a terra está cheia da sua glória. Se nós conseguir parar um tempo para meditar nas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né?
Tantas pessoas que têm o dom, né, de cuidar de outras pessoas, né? Ah, onde estão as curas? Onde estão os milagres, os prodígios? Tá em todo lugar. As curas, os milagres, os prodígios estão em todo lugar. É porque às vezes nós estamos com o olhar assim tão diminuído que a gente não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem feito. Antes não tinha tantos profissionais, né? Vou falar aqui, pessoas simples, os médicos, né? Quantas vidas os médicos têm salvado, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque Deus está em todo lugar, né? Quem capacita um médico para trocar a válvula de um coração é Deus. O inimigo ele tem poder de criar nada. O inimigo ele não tem poder de criar nada. Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus é Deus no céu, debaixo do céu, na terra e debaixo da terra. Então Deus é Deus em qualquer lugar. Deus é o único que consegue criar tudo que Ele criou, que tem no mundo, foi Deus que criou. O inimigo pode até tentar imitar, lançar a seta na mente humana para pensar que ele tem poder para criar alguma coisa, mas o inimigo não tem poder para criar nada, né? Então, quantos discípulos tem espalhado por aí, né? Bombeiros salvando vidas, ó, a todo tempo. O Espírito Santo tá lá, ó, ajudando, ó, salvar a vida, né? Dando aquela direção, ó. Fulano tá lá no fim do poço, lá, ó, vai lá, entendeu? Então, toda a terra está cheia da sua glória. O homem tem criado tantas coisas e aí as pessoas pensam assim, ah, nossa, essas coisas aí é por mal, inteligência artificial, não sei o que, tudo é por mal, não sei o que. Tudo que tem na terra, irmãos, nós podemos usar, até os dons que Deus nos deu, nós podemos usar ou para o bem ou para o mal, a escolha é sua. Mas que é Deus que dá e é Deus que cria, é Deus. O diabo não tem poder para criar nada nesse mundo. Ele só está aí perdido aí, né? Andando para lá e para cá. E usando quem dá brecha, né? Quem dá liberdade, né? Quem dá abertura, né? Mas se nós seguir a palavra do Senhor, nós vamos ver que toda a terra está cheia da sua glória. E tudo que nós pega para fazer com a ajuda de Deus dá certo. Então fica com essa palavra no seu coração. Tudo que nós pegar para fazer no dia de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, colocando Deus na nossa frente, vai dar certo. Ajudar um irmão, né? Buscar ajuda, né? Buscar a medicina, né? Para estar resolvendo nossas coisas. Tudo isso é a direção do Espírito Santo. E Deus capacita pessoas, né, para cuidar de outras pessoas, porque toda a terra está cheia da sua glória. Qualquer lugar que nós for, tem alguém direcionado pelo Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estão espalhados em todas as profissões para nos ajudar nessa terra. Então, que nós venhamos meditar, que nós venhamos abrir os nossos olhos para nós enxergar toda a glória do Senhor que está sobre a terra. Porque quem criou o mundo foi Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estejamos preparados também, né? Porque nós estamos do mundo, mas dele nós não somos, né? Nós vamos morar com o Senhor. Amém? Glória a Deus.